Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar ainda falando sobre as integrais duplas. Tá? Eu tenho um exemplo aqui que a gente vai ver um método um pouquinho diferente dos que a gente já viu anteriormente. Então, eu vou explicar por quê. Calcule a integral definida entre 0 e 4, entre raiz de y e 2 de y vezes cosseno x na quinta dx dy. Bom, essa integral, se a gente for resolver ela na ordem que ela foi proposta, né? Se a gente resolver primeiro essa integral aqui de dentro, que é em relação a x, vai ser um procedimento bem trabalhoso, tá? Por conta de que a gente tem que integrar aqui o cosseno de x na quinta em relação a x. O y acompanha como constante multiplicativa. Então tem um procedimento que a gente faz, lógico que não funciona sempre, vai ter que ser analisado caso a caso, que se chama inversão de extremos. Tá? Então a gente pode inverter os extremos da integral. Bom, nós vimos na definição que tem a possibilidade da gente fazer dx dy ou dy dx, depende muito da situação. Então nós vamos montar o gráfico da função, da equação aí para ver como que fica, e pode ser que os extremos analisados ao invés de dx dy fiquem melhor analisados por dy dx. Tá? Então o gráfico, vou fazer um esboço aqui rapidinho, bem simples. Esse gráfico é definido da seguinte forma: nós temos os extremos externos aqui, ó, que são vinculados a y. Então o y começa em 0 e termina em 4. Então começa em 0, 1, 2, 3, 4. Finaliza o y aqui. É uma reta que passa pelo y igual a 4. O x tem limitantes em raiz de y e em 2. Então o x2 também tem uma limitação aqui, ó. E esse limitante aqui, ó, que é x igual a raiz de y, ele nos dá a função, passando aqui, né, a raiz para o outro lado, ou elevando os dois lados ao quadrado, fica x ao quadrado igual a raiz de y ao quadrado, que a gente pode cancelar. Fica y igual a x quadrado. Essa equação aqui é a equação de uma parábola, né, que quando x é 0 ao quadrado, quando x é 1 ao quadrado, e quando x for 2 é 2 ao quadrado. É essa região aqui, ó. Essa região aqui tem a limitação do y igual a x quadrado. Se a gente olhar para essa integral agora e fazer a análise por ry, nós vamos ter que olhar os extremos em x e os extremos em y. Só corrigindo aqui, não é por ry, é por rx. Tá? Por rx. Então, quais são os extremos dessa integral que a gente tem agora? Tá? Olhando a partir de x. Começa em 0 e termina em 2. Começa em 0, termina em 2. Esquerda 0, direita é 2. Quem limita a função por baixo aqui em y é a reta do y igual a 0. Então quem limita a função por baixo é 0. Esquerda 0, direita 2, inferior 0 e por cima é essa curva. Essa curva é dada por x quadrado. A função interna aqui continua a mesma, y vezes cosseno de x na quinta. Só que aí a ordem de integração mudou. Não vai mais ser dx dy, vai ser dy dx. E vocês vão ver agora que essa integral aqui é bem tranquila de fazer. Bem simples, tá? Nós vamos fazer de dentro para fora. Procedimento padrão aqui na resolução das integrais. Então temos integral definida entre 0 e 2. Integrando o y, o x que acompanha é constante, então a integral vai ficar y ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x na quinta. Vai ser aplicado em 0 e em x quadrado. E o que sobrar? Dx. Vou fazer ela mais para cá agora, integral definida entre 0 e 2. Aplicando primeiro em x quadrado, então vai ser aplicando o y nesses dois termos, tá? X quadrado sobre 2 vezes cosseno de x na quinta.
aqui não altera em nada, menos da fórmula, e o outro termo agora aplicando no zero. 0 ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x na quinta. Fecha tudo isso, fecha de novo aqui, dx. Esse segundo termo aqui vai zerar tudo, né? Que é 0 ao quadrado, dá 0 vezes cosseno, vai zerar. Fica a integral definida entre 0 e 2, x quadrado ao quadrado é x na quarta, sobre 2, vezes cosseno de x na quinta, dx. E é essa integral aqui que a gente vai resolver para finalizar o exemplo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso tirar esse 2 aqui do denominador, que vai sair como meio. A integral definida entre 0 e 2. Ó, o 2 aqui de baixo saiu, vai ficar um x na quarta cosseno de x na quinta. Eu já posso escrever ela assim, ó, cosseno de x na quinta, vezes x na quarta dx. Ó, é a mesma escrita aqui de cima, só que eu tirei o 2 do denominador, saiu lá fora meio. E o x na quarta que estava antes do cosseno de x na quinta eu passei depois. Para que vocês vejam aqui, ó, que tem o u, que é x na quinta, e o du, que é 5x na quarta dx. Tem que manipular ela aí para fechar. Então, eu não tenho meu du, mas eu posso ter se eu multiplicar por 5 aqui dentro e lá fora por 1/5. Tá? Multiplico dentro por um valor e fora pelo inverso dele para manter a igualdade. Vindo para cá, nós temos 1/5 vezes 1/2, 1/10. E aqui a integral, isso aqui é u e isso tudo aqui é du. A integral definida entre 0 e 2 de cosseno de u du. A integral do cosseno é seno, e nós vamos ter 1/10 vezes seno de u, que no caso é x na quinta, que eu vou aplicar em 0 e em 2. 1/10 vezes seno de 2 na quinta, menos seno de 0 na quinta. O seno de 0 na quinta é 0. Então isso aqui vai tudo embora. Sobra 1/10 vezes seno de 2 na quinta. 2 na quinta é 32. Esse é o nosso resultado final. É só buscar o valor do seno de 32 na tabela para finalizar o exercício, tá? Então a gente começou com o exercício, né? Fez a inversão dos extremos aqui quando foi necessário, visualizou que depois da inversão dos extremos ficou super simples de resolver a integral e ela foi feita dessa forma por métodos já vistos anteriormente, tá? Então algumas vezes pode ser interessante inverter os extremos, tá? Não vai ser sempre que isso vai ser simples de fazer, algumas vezes eles vão te levar para funções mais complexas, mas é uma ferramenta a mais que pode ser utilizada aí na resolução de integrais duplas, tá? Obrigado por assistir o vídeo. Na próxima aula continuaremos falando sobre integrais duplas. Até mais, valeu!